Sim, sim, sim. Vamos lá, então. Opa, a internet deu uma caidinha aqui. Não, foi erro meu. Deixa eu botar para gravar. Então, nós vamos continuar a nossa análise, digamos assim, ou a nossa leitura do livro do escritor Paul Tournier, o livro que se chama Para Melhor Compreender-se no Matrimônio. Na verdade, como eu sempre brinco, né, não é um livro, né, é um livretinho, né, bem rapidinho, de leitura muito fácil. Você pode adquirir ele, é da editora Sinodal. Eu não li muitos livros sobre aconselhamento de casais, ou digamos assim, aconselhamentos para casamento, mas dos que eu li, esse aqui, por enquanto, é o menor, mas é o mais certeiro. E ele sempre traz, então, essa questão da compreensão, e ele coloca alguns pontos. Para compreender é necessário, e aí a gente falou que para compreender é necessário desejar a compreensão. Depois nós falamos sobre para compreender é necessário se expressar. E hoje a gente vai conversar sobre para compreender é necessário amar. Nós já tivemos outros dois momentos que, caso você queira acompanhar, eles estão salvos tanto no YouTube, né, neste mesmo canal, ou estão disponíveis através das plataformas de podcast. Caso você esteja escutando, tem 2 episódios anteriores que você pode ouvir também, ok? Nós temos esse podcast, então, que se chama Trocando uma Ideia. Você pode acessar lá. Bom, sem demoras, vamos começar, né, ou continuar sobre a nossa aventura e também alguns pitacos deste que vos fala sobre esse livro, para melhor compreender-se no matrimônio, Paul Tournier. Hoje, então, vamos estudar acompanhados de uma chuva aqui em São José dos Campos. Parece um pouco óbvio, mas é interessante que ele não inicia com o amor. E aqui eu já deixo algo, né? É difícil explicar o que é o amor. Ele até tenta colocar aqui, mas eu vi que ele também não tenta colocar uma frase, ou digamos assim, uma palavra, ou um exemplo do que é o amor. Mas alguma coisa a gente pode extrair do texto bíblico, né? Jesus sempre coloca o amor atrelado ao servir. Atrelado ao servir. Aliás, aqui até faço um parênteses. Na revista Igreja Luterana, que está disponível gratuitamente na internet, você pode acessar lá e tem vários artigos nesse semestre. E um dos semestres que fala é sobre o amor como templo, o amor como um templo, do pastor César Rios e também do pastor Fukui. Eles acabaram escrevendo esse artigo, um artigo sensacional que fala sobre o amor como um templo. E nesse artigo, então, eles colocam novamente essa questão do amor estar ligado com o servir. E aqui, né, nesse conselho que o Paul Tournier nos dá, ele fala que para nos compreendermos no matrimônio é preciso amar. Mas amar em que sentido? Amar em que sentido? E aí ele começa a falar sobre a compreensão do amor. A compreensão do amor. E ele vai colocar aqui, então, o amor, uma das diferenças do amor, contrariando, digamos assim, a obrigação, ou contrariando até mesmo a própria indiferença, é a emoção que carrega o amor em cada ato que a gente acaba realizando ou até mesmo suportando. Então, ele vai colocar aqui que para compreender-se é preciso amar, porque o amor nos faz ouvir também. Às vezes parece... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Às vezes parece um pouco redundante,
Mas, pelo que eu li, eu já li o livro uma vez, né? E agora estou lendo ele de novo. A chave para um bom relacionamento passa pelo ouvir. E então, em todos os tópicos que ele coloca aqui, para compreender-se no relacionamento, ele sempre vai voltar a esse ponto de ouvir. Por quê? Porque para amar ou se sentir amado, por vezes a pessoa precisa ouvir isso. E aqui ouvir a gente pode ir um pouco além apenas digamos assim, do sentido da audição, né? Às vezes a gente pode ouvir o que a pessoa tem para dizer sem falar nada, né? Então a gente entendeu o que ela quer nos passar, né? E a gente comentou isso já em alguns outros estudos. E aí ele vai falar que a questão do amor é algo que vai transpassar alguns bloqueios que nós temos. Amar a outra pessoa é olhar exatamente através daquilo que ela transparece para nós. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, ele coloca aqui. E aí eu trago um ponto, na verdade eu não, né? Ele aqui traz um ponto que às vezes nós não, digamos assim, nos entregamos para esse amor porque nós temos muitos medos. Nós temos muitos medos. E aí é interessante que ele traz a questão da família, né, como um exemplo. Para cada cidadão é importante que a gente tenha alguém para poder descarregar a nossa emoção. E também para que essa pessoa retribua isso. Muitos psicólogos, ou digamos assim, psicanalistas, vão olhar por um lado de que muitas pessoas que têm um certo ressentimento ou que têm uma certa vontade de colocar para fora aquilo que está sentindo, por muitas vezes escolhem pessoas aleatórias para fazerem isso. E aí eu sempre lembro dos jogos de futebol. Os jogos de futebol, por um lado, são uma boa terapia, porque as pessoas vão lá e elas se unem para xingar o juiz e os jogadores do time adversário. E não somente o juiz, né? Acabam xingando a mãe do juiz também. E isso é muito interessante porque, por vezes, muitas pessoas têm ressentimentos na sua vida, têm questões que elas gostariam de colocar. E quando elas conseguem falar isso para alguém, mesmo que sejam coisas ruins, elas sentem um certo prazer nisso. Elas sentem um certo prazer. Obviamente que aqui ele coloca mais uma questão mais íntima em relação à família, né? Que a gente precisa ter alguém para conversar. E quando nós não temos isso, é quase que beira a não existência. Não ter ninguém para despejar o seu ódio, digamos assim, ou não ter ninguém para servir ou despejar o seu amor, pode nos levar a um sentimento de não existência. Porém, ele coloca aqui que isso não é tão fácil, porque existem esses temores que o ser humano tem em realmente, digamos assim, expor as suas confidências profundas. Essa é a palavra que ele usa. Então ele vai colocar aqui, por exemplo, simplesmente o medo de chorar. Pode ser que às vezes o medo de chorar faça com que a gente não consiga amar, né? Ou ser amado. E ele coloca que, sobretudo, o medo de que o outro não avalie toda a importância de que essa lembrança ou esse sentimento se revestem para nós. Que ferir, então, se esta abertura pungente esbarrar em um ouvido distraído ou zombador incapaz de compreender a importância que tem. Esse medo ele coloca também como um dos medos principais, que é o quê? Vou tentar explicar. A pessoa quer amar alguém e esse amor não é correspondido. E eu volto, né? Às vezes a gente tem que retornar aos outros estudos. Qual é uma das melhores formas de responder ou corresponder a alguém, ou aqui, como nesse caso, a corresponder o amor? Por vezes, ouvindo e tentando compreender as atitudes daquela pessoa, né?
E aí então ele continua aqui falando dessa questão de precisar ter alguém para que possa conversar, para que possa, digamos assim, dialogar. E aí ele coloca aqui uma questão interessante que eu vou ler para vocês. E quão boa, grande e poderosa é essa experiência quando ocorre entre os cônjuges. Não se poderia sublinhar demasiadamente a imensa necessidade de que as pessoas têm de ser escutadas de verdade. Essa é a experiência. De ser levadas a sério, de ser compreendidas. As igrejas sabiam-no em todos os tempos e a psicologia moderna lhe deu grande destaque. Ele fala que a importância de um relacionamento, e aqui a gente já comentou sobre isso, passa necessariamente sobre essa estrutura, digamos assim, de ser compreendido, de um e o outro, né? O marido e a mulher, serem compreendidos um pelo outro. E aí ele coloca um levantamento aqui, meio que interessante, né? Falando sobre a evolução do amor. Isso a gente também já comentou em outro momento, né? Dessa questão da evolução. Por muitas vezes, as pessoas olham para o casamento e enxergam que ele inicia com um amor muito grande e ao longo do tempo ele vai se esfriando. Ele vai se esfriando. E, na verdade, é bem o contrário. É bem o contrário. Pelo menos é o que o Paul Tournier coloca aqui. Mas é bem o contrário quando o casal consegue identificar isso. E aqui eu não estou dizendo que o casal precisa identificar isso no sentido de... digamos, agora eu sei que o nosso amor está muito grande porque está acontecendo tal coisa. Não, é pelo simples fato de um compreender o outro. De um compreender o outro. E aí ele vai dar algumas dicas aqui, a gente vai conversar sobre essas dicas, mas é interessante que a evolução de um relacionamento passa por os dois, né? O casal, digamos assim, se sentir compreendido, se sentir compreendido. E aí ele vai colocar aqui um estudo, digamos assim, né, de alguns psicólogos, ele coloca aqui, ou especialistas em matrimônio, e até ele colocou aqui uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que esses psicólogos ou especialistas em matrimônio se intitulam gamólogos. Gamólogos. E eles dizem que tem 3 etapas do casamento. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu sempre... ditado popular, né? Da crise dos 7 anos. Olha, sempre tem a crise dos 7 anos, né? Eu nunca sabia o porquê dessa crise dos 7 anos, mas eu sei que em alguns lugares, pelo menos eu já escutei bastante vezes essa questão da crise dos 7 anos. Mas aqui ele vai colocar o que esses especialistas em matrimônio colocam como 3 etapas do casamento. Obviamente que se você aí não se encaixar nessas 3 etapas de um casamento, não fique apavorado, né? Isso aqui é uma maneira geral. Não quer dizer que cada casal vai corresponder exatamente igual a isso, né? Mas ele vai colocar que a primeira etapa é a lua de mel. E ela perdura os primeiros anos do matrimônio. E subsiste essa impressão de mútua e espontânea compreensão e completa semelhança. Por quê? Porque o casal ainda não se conhece tão bem, né? A gente sempre precisa lembrar isso. O casamento ocorre entre 2 pessoas desconhecidas, quase que completamente. Por mais que se conheçam desde criança, imagina, você vai ficar disposto a conviver com a pessoa, né, pro resto da sua vida. Esse é o intuito, né, sempre do casamento. E essa pessoa vai fazer parte da sua intimidade mais profunda. Até mesmo uma intimidade muito maior que você tinha, obviamente, com a sua família. Que até então era o ponto alto de um certo, digamos assim, de uma certa vida compartilhada. Então é uma pessoa estranha, entre aspas,
que você, através de sentimentos, de empatia, né, de, digamos assim, contato que tem uma certa reciprocidade, você começa a namorar com essa pessoa, você faz os seus planos, digamos assim, e aí você vai passar a ter uma intimidade muito grande com ela. E aqui eu até faço um parênteses, né? Por isso que o sexo no casamento, ele precisa ser muito bem preservado, porque esse é o ponto mais íntimo que o ser humano pode chegar com o outro. E isso não é algo banal. Essa intimidade é uma intimidade que não é negociável. Ela não é apenas por um certo prazer. Ela faz parte de todo um conjunto de vivência. O sexo não é apenas aquele momento do ato sexual. Né? Ele faz parte de um acordo, ele faz parte de um envolvimento que é diário. Então, esse envolvimento ele precisa ser muito bem compreendido para que seja usado da melhor forma possível. Assim como qualquer coisa nesse mundo, nós precisamos usar da melhor forma possível, o sexo também faz parte disso. Né? Ele também faz parte dessa intimidade e desse amar a outra pessoa, né? Servir a outra pessoa. E aqui, então, ele coloca que essa primeira etapa é mais ou menos nesses primeiros anos de relacionamento, em que a pessoa enxerga no outro quase que o seu espelho, dizendo, poxa, ela também gosta das coisas que eu gosto, né? Então, se tem mais ou menos esse tipo de pensamento. Aí ele diz que a segunda etapa é que os especialistas situam geralmente entre 5 e 10 anos de matrimônio, ou seja, após os 5, entre 5 e 10 anos de matrimônio, cada parceiro se dá conta de que o outro não é tão semelhante a ele como ele pensava. Então, a partir desse tempo, se vai vendo que, poxa, mas é meio egoísta, né? Gosta um pouco de tomar álcool um pouco a mais, é meio avarento, é muito vaidoso, às vezes é um pouco violento. E às vezes você vai vendo que tem coisas não tão agradáveis assim quanto nos anos anteriores, né? É o que eles estão dizendo aqui. Então, esse é um momento em que provavelmente a frase eu não compreendo o meu marido, eu não compreendo a minha esposa, pode ser mais colocada. Diríamos que é a fase dos conflitos que essa intimidade, que essa, digamos assim, vida a dois acontece. E aí vem a terceira etapa. E aí ela vai desenvolver segundo a direção esboçada na crise precedente. Ou seja, se a segunda etapa ela teve um atrito muito grande, ou se a segunda etapa desenvolveu alguns conflitos que geraram conversas, que geraram compreensão, na terceira etapa as coisas vão, digamos assim, se encaixar. E podem se encaixar de uma forma ruim e poderão se encaixar de uma forma boa. Qual seria a forma ruim? A forma ruim seria o casal aceitar, digamos assim, essas diferenças que prejudicam, aceitar as diferenças que prejudicam, seja um ou seja outro, e apenas ficar em silêncio suportando tudo aquilo. Sem, digamos assim, sentar para conversar e falar, olha, eu não gosto dessa sua atitude, eu não gosto que você seja assim, né? Acho que nós poderíamos repensar uma forma de lazer, porque a gente só faz o que você gosta, enfim. Pode ser que nessa terceira etapa, a pessoa que não quer mais passar por conflitos, ela acabe aceitando tudo e fica em silêncio. E isso, como a gente já falou nas outras vezes, vai gerar uma bola de neve, isso vai chegar num esgotamento a ponto de o casal viver junto, mas completamente separado. Eu já comentei isso em alguns cultos, né? Sempre se fala na questão do divórcio, né? E essa é uma questão que vai muito além apenas do assinar o papel, né? Ou ter o status de divorciado. Pode ser que existam muitos relacionamentos
em que já há um divórcio há muito tempo, dentro do próprio casamento. Às vezes as pessoas acabam ficando juntas para não, digamos assim, escandalizar a família ou não escandalizar a sociedade, né? Tem tantas coisas, ou até mesmo por um certo comodismo. Ah, tá ruim com ele, pior sem ele, né? Tá ruim com ela, pior sem ela. Então acabam, digamos assim, suportando, né? Já deixou de ser casamento, né? Essa compreensão que o autor tá nos dando aqui é para conhecer o matrimônio, o casamento em si, que é a relação de uma pessoa com outra pessoa, de um homem com uma mulher. Então, essa compreensão ela vai muito além do apenas estar casado, né? Apenas do estar junto um com o outro. E aí, então ele coloca aqui, se nessa terceira etapa, né, do casamento, as coisas não se resolverem, ou então o casal vai entrar num acordo mediante a capitulação de um dos parceiros que renuncia à sua própria personalidade, ou ainda acomodar-se na mediocridade e entregar os pontos. Ambos os cônjuges distanciar-se-ão um do outro, organizarão cada qual a sua vida e se tornarão cada vez mais secretos um para o outro. Esse é o encaixe ruim. A segunda direção é a da coragem. É a da coragem, né? E ele falou isso, né? A gente conversou sobre isso no nosso segundo encontro. Para melhor compreender-se no matrimônio é preciso ter coragem. E por que é preciso ter coragem? Porque nessa terceira etapa que eles estão colocando aqui, o casal vai ter que conversar para, olha, do jeito que tá, a gente não vai conseguir conviver mais um com o outro. Ou a gente vai se afastar a ponto de cada um vai viver a sua vida isolada mesmo estando sob o mesmo teto, ou a gente vai viver em pé de guerra o tempo todo. Então a gente vai ter que sentar e vamos ter que ter coragem para encarar aquilo que cada um de nós está falhando. Ou tentar chegar digamos assim, num acordo em que a gente possa ir vivendo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem casais que podem sentar e conversar e essas coisas são alinhadas. Tem outros casais que meio que isso vai no automático, porque eles vão, digamos assim, cumprindo as etapas. E aqui eu quero tocar num ponto um pouco delicado, digamos assim, né? Cada casal, ele é único. A gente já conversou sobre isso. Não existe um casal que seja igual ao outro, porque, né? A gente sempre fala que os dois se tornam um, e esse um, no casamento, ele é único. Mesmo que a pessoa se divorcie e case novamente, ela vai formar um outro tipo de ser, né? Porque cada casamento é único. Dentro dessa singularidade do casamento, dessa particularidade de cada relacionamento, vão existir etapas que vão ajudar a pessoa a ir melhorando o seu relacionamento ou não. Qual que é, digamos assim, biologicamente falando, né, a etapa normal de um casamento? É a pessoa se relacionar, ela conviver junto e, digamos assim, ter vou usar uma palavra que é mais usada para animais, né? Ter a sua procriação, digamos assim, né? Ter os seus filhos. E isso é interessante, a gente pode ver que casais que vão nesse tempo biológico, digamos assim, um pouco mais exato, né? Um pouco mais tranquilos, eles vão tendo que, por muitas vezes, ir se encaixando nas necessidades. E aqui eu dou um exemplo. A gente tem logo o casamento, e aí tem aquela lua de mel, onde a gente ainda não conhece tão profundamente assim a pessoa com qual a gente se casou. E aí vem ainda, pode ser que estamos naquela questão de ter uma estabilidade financeira, ainda concluindo alguns cursos, né? Iniciando uma nova vida numa nova cidade ou começando um novo emprego. E aí, digamos assim, pode ser que depois venham os filhos. Então sempre tem uma novidade ou sempre tem algo inesperado ou esperado em que você precisa tomar alguma atitude para isso acontecer. E nos casais em que o casal já tem uma estabilidade financeira boa,
já estão acomodados na sua cidade, já têm os seus hobbies, cada um com o seu. Digamos assim, a sua vida já está bem pré-definida como casal. É justamente nesses momentos em que as adversidades próprias do casamento, no relacionamento, ficam mais frágeis. Né? O casal começa a brigar mais, o casal começa a ter desentendimento por coisas muito supérfluas, né? Coisas muito estranhas. E isso também é uma coisa que é meio que natural quando a gente vê nos casais em que os filhos já têm uma certa independência, né? Em que os filhos já estão encaminhados, né? Ou já começaram o seu trabalho, ou algo assim. E aí vem um período em que a gente chama alguns dizem, né, síndrome do ninho vazio, mas, poxa, agora a gente não tem mais a preocupação com os filhos, o que a gente vai fazer como casal? E é nesse momento também que surgem muitos conflitos. Mas até chegar a essa etapa, o casal já vai estar um pouco mais sólido, um pouco mais forte, porque provavelmente já se passaram no mínimo uns 15, 20 anos desse relacionamento. Então, por isso que, retornando, né, essas etapas que esses especialistas colocaram aqui, elas, de uma certa forma, fazem sentido, né? Porque a nossa vida é cheia de etapas. E quando uma dessas etapas ela se estende por muito tempo, principalmente no início de relacionamento, pode ser que ali aconteça mais conflitos. E aí eu posso colocar essa questão do compreender-se. Se logo no início do casamento a gente não tenta compreender a outra pessoa, esse tempo vai ficando ainda maior. E quando ele vai ficando ainda maior, vai existindo mais bloqueios que vão ir fechando ainda mais esse relacionamento. Por isso que é interessante, né, você ir descobrindo como amar a outra pessoa. Né? Como amar. Por isso que o amor ele vai muito além de um sentimento. Né? Ele vai muito além da palavra tesão. Né? Ele vai muito além da palavra paixão. O amor ele vai te ensinar a se colocar como servo para identificar o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer ali. Oi, filho. Show. Tchau. Beijo. Veio fazer a participação dele. O amor, então, ele tem esse sentido, né? De procurar entender melhor a outra pessoa para que... Como é que eu posso servir melhor? Eu acho que é mais ou menos nesse ponto que ele coloca aqui. E aí, para fechar esse meu parênteses, eu coloco uma frase que ele colocou aqui. Aqueles que enfrentam juntos as dificuldades e as superam são bem-sucedidas no matrimônio. Os que não têm coragem de fazer isso naufragam. Né? Ou seja, é bem aquilo que a gente estava comentando agora há pouco em relação às etapas que um relacionamento tem. Né? E aqui eu achei interessante que ele traz um exemplo da esposa do Tolstói, né? Um escritor muito conhecido, se eu não me engano ele é russo. Ela escreveu o seguinte, que ela tinha um diário, né? Já são falecidos. Ela tinha um diário e nesse diário ela só escrevia quando ela estava zangada. Ou, melhor, usando as palavras dela, só escrevo no meu diário quando estamos zangados. E eu achei interessante isso, esse ponto que ele trouxe aqui, porque essa sugestão que ele dá agora vai muito certo no ponto da questão do amor. Né? Por quê? Vamos colocar um exemplo mais prático dentro desse exemplo que ele colocou. Por vezes, quando a gente trava, digamos assim, um certo conflito, naquele momento, o nosso orgulho, o nosso ego e até mesmo um certo ódio ou um certo sentimento de prevalecer a minha opinião, mesmo que eu saiba que a minha opinião esteja errada, eu preciso que ela prevaleça. Nesse momento, o amor vai ficar um pouco de lado. Por quê? Porque ele vai dar lugar ao ego, ele vai dar lugar ao orgulho, ele vai dar lugar digamos assim, a sensação de estar certo sobre a outra pessoa, independente se os fatos são corretos ou não. E aí, segundo a mulher do Tolstói,
ela anotava as coisas que ela ficava zangada para naquele momento não colocar isso para fora e esperar o outro dia para reler os motivos que ela tinha ficado zangada, né? E aí olhar para aquilo e falar, não é para tanto. A nossa briga não foi para tanto. E isso é interessante. Pode ser que quando a gente comece a discutir e os nervos comecem a aflorar, é bom que a gente sempre coloque isso para fora. Mas quando isso já não começa mais a ser, digamos, de uma certa forma compreensível, então é melhor aguardar, refletir no momento em que os dois vão estar mais tranquilos. E é por isso então que ele coloca esse exemplo aqui, né? Só escrevo no meu diário quando estamos zangados. E aí ele coloca aqui, seguramente no dia seguinte, quando tornavam a se encontrar, tudo aquilo deveria parecer menos grave do que havia, do que no momento, né? E às vezes é verdade. Às vezes a gente começa a discutir como casal com as coisas tão insignificantes que no outro dia a gente para pensar, tá, mas eu comecei a discutir, a gente entrou num assunto de discussão por causa, às vezes, sei lá, uma série que a gente quer olhar. Aí a gente começa a discutir sobre isso, no final já está envolvendo a família um do outro e a gente já começa a relembrar coisas do passado. Então, o que ele dá aqui nos entender, que o amor vai fazer com que a gente pare nesse momento e espere o momento certo para que possamos retomar o assunto e colocar aquilo que realmente importa, né? Aí um outro ponto que ele coloca aqui. Contudo, muitos casais, demasiado contentes por estarem recuperando a paz, viram então a página, como dizem, mas sem ter aprendido nada e suspendem o diálogo até a próxima crise, até que a próxima crise sobrevenha de forma violenta e estéril. Isso aqui, novamente, é uma das coisas que eu acuso, né, a mim mesmo. Às vezes a gente tem um problema para resolver, naquele momento a gente não resolve, porque senão a gente, digamos assim, a gente está usando apenas a nossa emoção, né, aquilo que é mais sanguíneo, digamos assim. Então a gente vamos resolver amanhã. E aí, como fica tudo em paz, a gente acaba não resolvendo e isso vai voltar depois. E também esse exemplo que ele dá, se um relacionamento tem um conflito e esse conflito acaba sendo colocado, né, em amor, em compreensão um com o outro, é preciso retirar dali alguns ensinamentos para que essa paz que o casal tenha não seja novamente corroída, digamos assim, pelo mesmo motivo. Por que eu digo isso? Porque no relacionamento, o mais normal do relacionamento é que ele tenha muitos conflitos. De acordo com o casal vai se compreendendo, ele vai conseguindo sanar alguns conflitos que são quase que corriqueiros. Mas se o casal não aprende isso, cada, digamos assim, coisa que é quase que banal, que gera conflito, vai gerar um novo conflito. Vai gerar um novo conflito. Então é preciso aprender. É preciso aprender. E isso é uma coisa que às vezes eu converso com a minha esposa, né? Em relação para a vida também, né? Pode ser um pouco pessimista, mas eu sempre paro para pensar, olha, tá tudo muito tranquilo. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Porque isso pode ser que a gente nos ajude a sempre estar, não digo preparados, né? Mas sempre estar atentos, né? Para que a gente não puxe alguns gatilhos, né? Já que é a palavra da moda, não puxe alguns gatilhos para despertar alguns conflitos que só vão desgastar ainda mais o relacionamento. Então tem certas coisas que a gente precisa sempre ponderar. E por último, o subponto que ele coloca aqui nessa questão do amar, para compreender se é necessário admitir as diferenças de natureza. Já vou entrar nesse ponto aqui, só vou ver alguns comentários. A Anne, boa noite. A dona Norma, boa noite. Luiz Henrique, boa noite. Luiz Henrique.
Luciana, nossa internet está falhando aqui, vou acompanhar novamente mais tarde. Acho que pode ser geral. Deve estar. Ou quando vê até a minha aqui, mas tudo certo. Depois dá para escutar melhor. Ok? Então, continuando aqui nessa questão da diferença da natureza, ele traz um exemplo aqui sobre quando uma pessoa é muito racional e a outra é muito emocional. E isso pode ser caracterizado. Aqui ele colocou o homem como essa pessoa mais racional e a mulher como uma pessoa mais emocional, mas isso independe, né, de um ou outro. Mas é interessante aqui que ele coloca um exemplo, né, no início, que é mais ou menos assim: já que você não está fazendo nada. Obrigado, filho. Já que você não está fazendo nada, né? Às vezes essa pode ser uma frase em que a gente fale por não entender a natureza da outra pessoa, né? Às vezes um gosta de fazer uma coisa que aparentemente para o outro aquilo lá é insignificante, ou seja, é um nada. Então, essa frase às vezes pode já demonstrar que as naturezas são diferentes, né? E isso é interessante porque compreender a natureza um do outro ajuda no casamento. Esse é um ponto bem pequeno que ele traz aqui, por isso eu não vou me delongar nele. Mas o que ele nos ensina aqui é tentar fazer com que a gente entenda a outra pessoa e não a mude. Esse é o ponto principal que ele traz nesse último aqui. A pessoa que é muito racional, que ela, digamos assim, ela gosta de entender o porquê das coisas e expressar que aquilo ali está acontecendo por um motivo X, pode ser que ao longo do tempo, num relacionamento, ele vai querer que a outra pessoa se torne assim também. Se torne assim também, racional. Enquanto a outra pessoa é mais emocional, em que ela não quer encontrar a razão do porquê que as coisas estão acontecendo, mas ela simplesmente quer sentir aquele momento, seja uma alegria, ou seja uma depressão, seja uma tristeza, ela quer apenas expressar aquilo que ela está sentindo, né? Colocar para fora. Pode ser que ela veja na outra pessoa como sendo fria demais, né? Que não tem uma emoção. E aí ele até coloca que no início isso é algo que atrai. As pessoas são atraídas por essa diferença. Por quê? Porque segundo ele aqui, né? Ele é um especialista, né? Também é psicólogo. Ele coloca essa questão de que por muitas vezes nós procuramos aquela pessoa que cubra as nossas deficiências. E às vezes isso é até instintivo, é essa palavra que ele usa. O nosso instinto às vezes faz com que a gente, digamos assim, se apaixone por uma pessoa porque ela justamente tem atributos ou uma personalidade que falta pra gente. E aí ele traz isso é bom, porque você sempre vai agregar algumas coisas. Mas é ruim, porque pode ser que se você não se compreender, se vocês não se compreenderem e buscar essa compreensão, por isso que o primeiro ponto que ele traz é para você ter uma boa compreensão no casamento, você precisa desejar essa compreensão. Ele vai dizer que pode ser que ao longo então do relacionamento, as pessoas vão querer mudar o outro para que o outro seja igual a você. E como eu disse, quando a gente fica insatisfeito com a outra pessoa por ela não ser tão emocional como a gente gostaria, ou por ela não ser tão racional como a gente gostaria, isso pode nos causar um certo ruído e um certo, digamos assim, desgosto do relacionamento. Mas quando o casal vai, digamos assim, enfrentando as dificuldades, se expondo as suas fraquezas, as suas coisas boas, tirando um tempo para ouvir, tirando um tempo para estar junto, tirando um tempo para resolver alguns problemas. É meio que, digamos assim, automático. Um vai pegando o jeito do outro.
E isso vai até mesmo no gosto, né? Até mesmo preferência musical ou alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa natural, não pode ser forçado. Mas é interessante que ele traz isso. Ele traz isso que você precisa saber que a natureza do seu companheiro, da sua companheira, é uma natureza às vezes diferente da sua, porque lá no início foi exatamente isso que te atraiu. Então você precisa cuidar dessa natureza da outra pessoa para que você não tente transformar ela em apenas um espelho seu. E já que eu não consigo transformar a outra pessoa num espelho meu, sempre vai ter conflitos. Porque essa pessoa tem uma natureza diferente da minha. E eu preciso compreender isso. E aqui eu faço um parênteses. Eu não estou dizendo que a gente precisa aceitar uma natureza cretina da outra pessoa. Ah, não, o pastor falou que a natureza da outra pessoa precisa ser preservada. Mas o cara é um cretino, né? O cara ou a mulher é doida da cabeça, né? Então ele falou que eu preciso aceitar. Obviamente que não é esse ponto que eu estou colocando aqui, né? Até porque isso é da própria natureza humana e todos nós somos iguais nesse ponto. Mas o que eu estou dizendo é nesse sentido de você olhar as diferenças que se tem e procurar compreender de que forma melhor a gente pode usar essas diferenças para que a gente possa formar esse único indivíduo que é o casal. Como é que a gente vai, como é que nós vamos formar digamos assim, a personalidade de nós como um casal agora? Vai ter que ter um pouco de emoção e vai ter que ter um pouco de racionalidade, usando esses exemplos específicos que o autor coloca aqui no livro. Então a dica que ele dá sobre para compreender é preciso amar, eu até acrescento algo aqui, né? Não digo que eu achei que faltou, acho que não era esse o intuito dele, mas sempre a gente precisa lembrar que esse amar passa por servir. E obviamente que se a gente quer usar a palavra certa, de acordo com o que a gente está ouvindo aqui, é compreender. Compreender a pessoa. Novamente, compreender não quer dizer aceitar coisas erradas, né? Coisas absurdas. Isso não é compreender. Compreender é você tentar ajudar com que um problema que a pessoa tenha, ou que você tenha, possa ser, digamos assim, resolvido, acalmado, ou até colocado num momento em que você vai ir sanando esse problema, às vezes até mesmo um pouco mais devagar. Mas a compreensão vai fazer com que isso aconteça. E o amor vai sempre colocar você em segundo plano. Esse é um dos aspectos que o amor tem, né? E aí a gente pode olhar para o amor de Deus, né? Qual que é qual que é a maneira que Deus amou o mundo? Se colocando abaixo dele, morrendo por ele. Deus amou o mundo dessa forma, dessa maneira. Está escrito lá. Deus amou o mundo de tal, né? De tal maneira. Qual maneira foi? Dando o seu próprio filho. Ou seja, se colocou não como o centro, né? Ou digamos assim, não colocou como ele ser servido, mas ele quis servir. Deus quis nos servir. E o amor no casamento sempre parte por isso, né? O amor no casamento não é eu ser amado. Isso é uma consequência. O amor no casamento acontece quando eu vou servir aquela outra pessoa. E para servir aquela outra pessoa, eu vou ter que ouvir. Por vezes eu vou ter que parar uma discussão, porque ela não está levando a lugar nenhum. Refletir sobre aquilo durante a noite, ou refletir sobre aquilo durante um dia, e retomar isso de maneira civilizada. Né? Querendo ou não, Deus nos deu racionalidade, mas também nos deu emoção. E uma não pode excluir a outra. As duas têm que andar de mãos dadas. Por isso a gente precisa compreender que se uma pessoa é muito fria, né, nas suas respostas ou nas suas ações, pode ser que aquela é a forma dela expressar a natureza que ela está sentindo em relação àquele momento. Enquanto a outra pessoa às vezes pode chorar muito facilmente, isso também não quer dizer que ela, digamos assim, é frágil ou algo assim. Não, ela apenas naquele momento
está expressando a sua natureza. Então é preciso que os dois sentem e conversem. Pode ser que essa conversa seja interrompida por um choro, pode ser que essa conversa seja interrompida por uma fala totalmente fria e totalmente irracional num momento indeterminado, por mais que aquilo seja uma verdade absoluta, né? Então, há esse jogo de cintura que é preciso ser feito no relacionamento. Ok? Seria isso. Eu, então, me despeço de quem está aqui ouvindo no podcast. Você pode acessar mais conteúdos aqui neste mesmo canal, né? Poderíamos chamar de canal, Trocando uma Ideia. Tem outros conteúdos que você pode acessar aí também. Ok? Abraço e até semana que vem. Aos que estão aqui no YouTube, também vou me despedindo. Você viu que a internet está um pouco ruim para alguns, mas não tem problema. Estaremos aí em outros momentos. Sempre lembrando que teremos o nosso culto no domingo. Culto no domingo às 9h30. Você pode fazer a sua inscrição para esse nosso culto também. Ok? Acho que de aviso seria isso. Uma boa noite para todos. Que possamos colocar em nossas orações sempre o nosso relacionamento. Né? Que possamos também sempre colocar nas orações o cuidado de Deus para com cada um de nós. Um abraço para todos e até semana que vem. Boa noite. Aqui eu vi o pessoal tá botando boa noite. Caso vocês queiram indicar, podem compartilhar, né? Esse material, como eu falei antes, ele está gravado já, tanto no YouTube como no próprio agregador de podcast, né? Fica mais fácil. Hoje em dia a gente coloca a velocidade. Eu faço isso quando eu vou escutar podcast. Boto a velocidade 1.5 ou 2.0. E aí dá para escutar enquanto estou lavando uma louça ou dirigindo de um lado para o outro. Então fiquem à vontade. Boa noite para vocês. Beijão e Deus cuida.